Saudações florestais do Brasil, estamos começando aqui mais um Florestcast aqui do Florestal Brasil. E hoje eu estou aqui com um convidado que é o Paulo Monteiro do Reis, que é sócio proprietário da Manioca, que é uma empresa de alimentos, né, daqui do Brasil, mais especificamente da Amazônia. A gente vai bater um papinho sobre economia sustentável e sobre produtos florestais não madeireiros. Então você que é engenheiro florestal e quem não é, pode imaginar que o engenheiro florestal só trabalha com madeira, né? Só trabalha com produtos madeireiros, mas também existem aqueles produtos não madeireiros, né? Que é basicamente tudo que não é madeira e que vem da floresta, a gente considera como produtos florestais não madeireiros. Existe todo um universo dentro desse mercado e sobre isso que a gente vai bater um papinho hoje aqui com o Paulo. Beleza? Se você vai falar alguma coisa aí, Paulo, antes da gente começar? Fica à vontade para te apresentar. Maravilha. Não, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo em algum horário. E é um prazer estar aqui conversando sobre a Amazônia, sobre produtos e também sobre o meu trabalho. Então, o Paulo, coincidentemente, a gente tem o mesmo sobrenome, Monteiro, tem o mesmo sobrenome que eu, e coincidentemente também a gente compartilha os mesmos avós, e por mais coincidência ainda, a mãe dele é minha tia, né? Então, nós somos primos, e por isso eu convidei ele aqui, caso alguém veja aí depois. Mas por quê? Eu lembro que quando a gente começou a fazer, a gente tem quase a mesma idade, né, Paulo? E quando a gente começou a fazer faculdade, eu fui para a área de tecnologia da madeira e engenharia florestal, e o Paulo fez direito, né? Fez advogado de formação, chegou a concluir, né, a faculdade de direito. E um belo dia ele falou assim, ó, eu tô nessa empresa aqui, chama Manioca, a gente trabalha com produtos da Amazônia e tudo mais. Eu falei, como assim? Tu não é advogado? Né? E achei muito curioso isso, né, que aí os nossos caminhos profissionais se cruzaram de alguma forma, e eu queria, antes de mais nada, antes de começar, que tu apresentasses a Manioca pra galera que, porventura, ainda não conhece, fala um pouco do teu trabalho lá dentro, e como tu caíste nesse setor aí, falando de sustentabilidade, né, de meio ambiente, como é que tu entraste nesse setor sendo advogado de formação? Beleza. Bom, eu vou começar então por essa segunda parte, que aí chego na Manioca de maneira mais clara. Primeiro é que, sim, eu fiz direito, mas eu fiz direito porque eu não sabia o que eu queria. Então, como um bom nerdzinho na escola, que eu sempre gostei foi física e matemática, que eram matérias que eu não precisava estudar tanto, que eu entendia com mais facilidade. E na hora de você fazer vestibular, ao mesmo tempo que eu tinha facilidade com essas matérias, eu tinha uma enorme dificuldade com outras, especialmente as que tinha que decorar. No meu vestibular, e a prova do Enem, era o antigo Enem ainda, era uma prova basicamente de raciocínio lógico, e aí eu tirei uma nota bem boa, e com isso tinha na época o Enem só servia para algumas universidades privadas, que escolhiam usar o Enem como seleção. E o Cesupa, que é a principal universidade privada da região norte, usava o Enem como forma de seleção, e eu olhei os cursos que tinha no Cesupa e falei, cara, direito, é isso. Eu até na época queria fazer engenharia, queria fazer ou engenharia elétrica ou geofísica, que era o que tinha mais física no meio, mas eram cursos que só tinham disponível na universidade pública, portanto. E aí entrei no Cesupa e em direito. No meio da faculdade, com tudo, eu cheguei, teve um momento que eu falei, cara, eu tô de saco cheio dessa faculdade, eu já sei que eu não vou seguir esse caminho. E tranquei a faculdade por um ano, fiquei fazendo alguns projetos voluntários, e quando eu resolvi voltar, eu, na verdade, entendi que não adiantava eu ir para um outro curso, que o problema não era exatamente o curso, era mais, sei lá, o modelo de ensino que não era muito bacana para mim. Eu voltei e falei, eu vou pesquisar, vou voltar então para o Cesupa, porque eu já tinha feito a metade da faculdade, então era que eu ia acabar mais rápido e gastando menos. Dentro disso, então, eu olhei para o Cesupa e tinha um projeto de extensão universitária. A maioria desses projetos de extensão universitária eram voltados para lidar com populações ribeirinhas, populações especialmente comunidades que normalmente cultivavam açaí, cacau e viviam disso, da pesca e de outras coisas. E eu passei a fazer vários projetos e interagir muito, tipo, 7 dias por semana, dormir na casa da galera lá, que a gente chama aqui de ribeirinhos, são as pessoas que moram fora da região urbana e de frente para o rio, digamos assim. Bom, aí foi minha primeira aproximação, assim, e tive algumas primeiras impressões muito positivas, que foi a quebra daquele paradigma que a gente normalmente tem, de quem vive no campo é mais pobre, quem é descendente de indígena ou de quilombola é mais pobre, precisa de ajuda, e eu percebi que não precisava de ajuda coisa nenhuma, na verdade, a gente estava muitas vezes mais atrapalhando que ajudando. Exatamente. Mas percebi, por outro lado, que eles tinham vários talentos
e que eles reconheciam uma coisa que a gente não reconhecia tanto, que era o uso da natureza, como sobreviver com a natureza e da natureza. Então esse primeiro contato foi que me trouxe uma conexão com a natureza, com as frutas e com as árvores e com a diversidade regional que a gente, na verdade, eu e tu sempre tivemos por causa dos nossos avós, mas isso de fato me trouxe um olhar profissional para a Amazônia, digamos assim. E aí eu passei os últimos 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos da faculdade, me envolvendo, assim, mergulhei de cabeça nisso tudo. Então a gente participou de vários projetos de extensão que foram premiados no Brasil, fora do Brasil. E, cara, experiências incríveis. Assim, a gente está falando de tipo 2012, 2013. E nesses núcleos a gente, por exemplo, criou sabonetes a partir do cacau, criou um dos primeiros, se não o primeiro, chocolate regional. Tinha um forte trabalho com cooperativas, a gente até criou uma cooperativa para produtores de açaí, e aí de cara eu consegui ter uma relação muito próxima aos desafios e oportunidades, digamos assim, da floresta amazônica. Aí, bom, no meio desse tempo eu fiz um monte de coisa. Eu tinha na época uma empresa de construção civil, e em 2014 eu entrei na Caixa Econômica, então fiquei trabalhando em banco por 2 anos. Tinha alguns outros projetos voluntários e quando eu terminei a faculdade, eu continuei no banco. Eu tinha o objetivo de entrar no banco na época porque eu queria juntar dinheiro para fazer um intercâmbio. Quando eu tinha já juntado uma grana legal, decidi que eu ia sair, eu comecei a procurar as 2 opções, a opção de intercâmbio e a opção de empreender de alguma forma com a Amazônia. E tinha lembrado de 2 empresas com as quais eu tinha trabalhado durante a universidade em um projeto de consultoria. Uma era a Amazônia Empório e a outra, não preciso falar, mas era uma outra empresa local. Eu tinha me dado um estalo, uma intuição de que a Amazônia Empório teria uma boa oportunidade pela frente. A Amazônia Empório é a empresa que estava, na época, se transformando em Manioca, que foi fundada pela Joana, que é minha sócia. Ela estava, naquele momento, criando ou passando a desenhar a empresa e aí, isso em 2014, né, quando a gente fez esse trabalho de consultoria. Quando foi em 2016 que eu resolvi sair do banco, eu lembrei dela e fui bater na porta dela e falei: Joana, tudo bem? Lembra de mim lá da universidade, daquele trabalho e tal? Seguinte, eu estou com um trabalho bacana aqui, mas estou a fim de mudar de direção. E lembrei da Manioca, lembrei da Amazônia Empório, queria saber se tu tá para trabalhar junto, e daí a gente começou a trabalhar junto. Foi basicamente assim que eu caí lá. Bacana, cara. E isso é uma história muito legal, cara, porque apesar de, assim, eu acho que 95% do nosso público é da engenharia florestal ou de áreas afins ali, né? Mas é uma história que muita gente se identifica. Eu mesmo também entrei no curso de engenharia florestal, já contei aqui, totalmente por acaso, né? Eu nem fazia, na verdade, engenharia florestal, fazia tecnologia agroindustrial com ênfase em madeira. E o curso mudou para engenharia florestal, então eu nem escolhi o curso de engenharia florestal. Mas aí quando a gente entra em contato com essa realidade, né, que tu falasses aí, de conhecer realmente, principalmente a gente que é de Belém, né, que é da Amazônia, e a gente tem a oportunidade de viajar e conhecer aquilo que as pessoas veem muito na televisão, né? Na verdade, a pessoa fala em Amazônia e vê floresta, né? Vê rio e tal. Mas a gente que é de Belém, na verdade, não. Se a gente não se dispõe aí, a gente não vê, porque Belém é uma metrópole, para quem não sabe, né? Belém é uma cidade, é uma metrópole que é prédio, asfalto. 2 milhões de habitantes na região metropolitana. Exato, e mesmo estando no coração ali da Amazônia, que se fala, né? Belém é uma das maiores capitais da região amazônica, mas ainda assim a gente não tem tanto contato com isso, né? Com essa realidade. E detalhe, Belém, eu não sei se é A ou tá entre, tipo assim, as top 3 piores, é a capital menos arborizada do Brasil. Se não é a menos, tá entre as últimas, certamente. Eu vi essa reportagem esses dias agora. Isso é um problema muito sério. Inclusive, na época da faculdade, fiz um trabalho especificamente sobre isso. A gente vai fazer, inclusive, vai gravar um podcast aqui sobre arborização urbana. Já estamos separando material. É um tema muito legal, muito rico pra gente conversar. E aí eu entrei na engenharia florestal justamente assim também, meio que de paraquedas, e a gente vai aprendendo fazendo, né? Vai conhecendo as coisas e vai vendo o universo que é. E assim, quando eu tive contato com os produtos da Manioca, o que mais me chama a atenção, Paulo, é justamente que são produtos da Amazônia, são produtos tradicionais, que muita gente conhece, mas que são colocados de uma forma totalmente diferente, né? Eu não diria que é industrial, porque eu não vejo propriamente, tem muitos produtos que são quase que in natura, né? Mas a embalagem, a forma como é apresentada, eu vou mostrar, eu tenho alguns aqui,
para mostrar para a galera, né? E podem ver também no site da Mandioca. Mas a forma como isso é comunicado para a pessoa, para mim é o que mais destaca, né? E é o que eu mais acho interessante. Porque assim, e agora entrando no tema que a gente está falando, né? Os produtos tradicionais não madeireiros, ou seja, os produtos... Aí entra uma infinidade. A gente tem desde as sementes, que é o que mais a galera, quando pensa em produtos não madeireiros, pensa logo nas sementes, né? Nas amêndoas, na castanha do Pará, por exemplo, né? No açaí, que é um produto florestal não madeireiro e talvez seja o maior, né? O mais representativo do Brasil. Mas a gente tem folha também, que se faz artesanato, por exemplo, faz também... produtos, né, se extraem também óleos essenciais da casca da árvore, o látex, né, que faz a borracha, o palmito, que é bem conhecido também como um produto não madeireiro, né, e raízes, enfim, tem uma infinidade de produtos que podem ser aproveitados, né, podem ser utilizados de forma econômica, né, economicamente, mas que não tem um potencial tão explorado. E quando se é explorado, é daquela forma muito artesanal, muito tradicional, que não agrega tanto valor ao produto. Eu acho que esse que é o ponto que eu quis chamar aqui, para a gente mostrar para as pessoas, a galera que está ouvindo a gente, de como é possível explorar economicamente a floresta, agregar um valor muito alto, né, e mantendo a floresta mais em pé ainda, porque o manejo florestal, ele já é a forma de explorar a floresta, né, explorar a madeira de forma sustentável, né, com o manejo florestal. Eu diria que a única forma de explorar a madeira de forma sustentável é com o manejo, né? Mas ainda assim você tem um certo impacto na floresta, né? E já com esses produtos florestais não madeireiros, o impacto é praticamente zero, né, cara, na floresta. Então eu queria que tu abordasse um pouco esse tema, como é que a Mandioca trabalha com esses produtos, quais são os produtos que vocês utilizam, e, enfim, falando um pouco sobre essa matéria-prima que a Mandioca utiliza. Quais as linhas de produtos que vocês têm? A gente decidiu trabalhar com uma diversidade de produtos. Em primeiro lugar, assim, a gente acredita e compreende até, sei lá, estudando, por exemplo, eu faço mestrado em desenvolvimento regional na Amazônia, então uma das coisas que fica muito clara para mim é que não tem uma coisa só com potencial na Amazônia ou uma só solução. Então, a diversidade faz parte da Amazônia e a gente precisa compreender isso e aprender a lidar com isso. É difícil porque você escalar a diversidade é muito mais difícil. Então, é muito mais fácil, por exemplo, você tirar só madeira. Mas, por outro lado, é muito mais sustentável. Não só sustentável ambientalmente, mas sustentável ao longo do tempo. Então, é uma maneira da gente manter a floresta em condições de nos dar recursos, além da parte mais óbvia, que é preservar a floresta, todo o efeito no equilíbrio climático, no equilíbrio da diversidade do mundo, entre outras coisas. A Amazônia tem 20% da biodiversidade do planeta. Uma árvore na Amazônia consegue colocar o dobro de água por dia na atmosfera do que uma pessoa consegue usar por dia, sabe? Então tem um número muito superlativo e absurdo, assim. Então tem vários motivos pelos quais a gente deve pensar nisso. E a nossa escolha foi trabalhar com diversidade, ou seja, trabalhar com vários ingredientes. A gente poderia, por exemplo, ter escolhido falar, não, vamos ser uma empresa de açaí, ou vamos ser uma empresa de castanha, ou vamos ser uma empresa de cacau. Mas a gente resolveu trabalhar com diversidade porque isso traz consigo não só o ingrediente, mas traz o que está por trás, que é a floresta, que é justamente aquilo que a gente queria destacar. Então, todos os nossos produtos, como tu disseste, são florestais não madeireiros, obviamente. Destacam que muitas vezes tem outros que são florestais não madeireiros, mas que não são necessariamente nativos da Amazônia. Por exemplo, o produto mais exportado na Amazônia depois daqueles mais óbvios, que é tipo minério, gado, soja, milho talvez, é pimenta do reino, que não é uma coisa nossa. Mas enfim, o nosso objetivo é basicamente fazer com que as pessoas de alguma maneira consigam se aproximar da Amazônia. Esse era o primeiro objetivo, na verdade. Daí a gente começou a vender produtos que já tinham aqui, tucupia, farinha, etc., coisas que são comuns aqui na região, até porque a Joana, minha sócia, a família dela tem um histórico ligado à gastronomia, a restaurantes. Então esses foram os primeiros clientes da Mandioca. Outros cozinheiros que tinham restaurantes e que queriam usar os mesmos ingredientes que se usavam nos restaurantes daqui. Depois, a gente, quando começou a querer falar com o consumidor final, não só ficar, entre aspas, escondido atrás do chefe de cozinha,
a gente percebeu que tinha que criar produtos para eles, então embalagem, toda essa coisa, posicionamento e tudo. E aí a gente deu esse passo, bom, vamos então vender produtos. E como a gente começou a vender produtos para esse tipo de cliente, a gente viu que esse tipo de cliente tinha suas próprias necessidades, que não necessariamente casavam com a nossa intenção de criar um produto ou outro. Então acho que foi nesse momento que a gente começou a se questionar, beleza, a minha ideia é criar produtos, alimentos com ingredientes da Amazônia, ou melhor, é vender alimentos da Amazônia. Tá bom. Mas o cliente, ele não quer conhecer esses produtos que tem na Amazônia. Ele pode até querer provar uma vez, vir aqui, viajar, ter uma experiência maravilhosa. Mas isso não vai fazer parte do dia a dia dele, a gente gostaria de fazer parte do dia a dia dele. Afinal, a gente está falando de um território que é metade do Brasil. Então, se o Brasil tivesse 100 hectares, 50 hectares é de Amazônia. 49. Então, é inimaginável que o brasileiro não conheça, não consuma produtos da Amazônia, que isso não faça parte do dia a dia. Então, esse era o nosso objetivo. E a gente começou a ter uma espécie de bate-bola com o cliente. Vender, entender o que ele gostava, o que ele não gostava. E a gente foi percebendo que a gente precisava, na verdade, criar produtos que atendessem necessidade do cliente. Por mais óbvio que isso possa parecer hoje, esse aprendizado levou um tempo. E, portanto, passamos ou a adaptar produtos que já existiam, tipo, tucupi é um produto super tradicional aqui, mas a gente fez essa embalagem aqui, por exemplo, transformando tucupi, que é uma coisa que normalmente tem 2 litros, em um molho de 300 ml. Numa apresentação, com a linguagem, por exemplo, aqui a gente diz que o tucupi ele é um tempero para ser usado em aves, mariscos e arroz. Eu não preciso falar isso para nenhum paraense. Paraense sabe como usar tucupi. Mas como eu estou vendendo ele como um tempero para pessoas de fora, eu preciso ensinar as pessoas como usar. Então a gente tem essa via, que é a via de pegar o que já existe, o que já é tradicional, e transformar na comunicação, no tamanho, na oferta. A outra via é criar produtos que levem os nossos ingredientes, mas que não necessariamente levem ao nosso hábito. Então, tucupi está no nosso hábito, e outro produto que a gente tem, por exemplo, que a granola não está. Mas a gente resolveu criar uma granola porque eu não preciso explicar para ninguém o que é granola. Todo mundo que está ouvindo a gente, qualquer pessoa de qualquer lugar, tá em Curitiba, qualquer pessoa daí, vai saber o que é uma granola. E a gente, às vezes, precisa usar dessa artimanha de jogar o jogo para a gente conseguir chegar nas pessoas. E aí a gente criou uma granola, por exemplo. Mas aí na nossa granola a gente colocou a tapioca flocada, que é a tapioca... Aqui a gente chama só de farinha de tapioca, mas seria a tapioca flocada. A gente colocou nibs de cacau, a gente colocou cumaru, que também é uma madeira muito conhecida. Então, a gente segue esses 2 caminhos. Ou um produto que já é conhecido, cheio dos nossos ingredientes, ou um produto nosso que ainda não é conhecido, mas cheio de comunicação para quem não está habituado com aquilo que a gente está. Então, esses são os caminhos que a gente está seguindo. E aí entram algumas coisas que são detalhes importantes, mas são detalhes, tipo apresentação visual, posicionamento de marca e tal. Isso a gente acho que encontrou parceiros legais que conseguiram transmitir aquilo que a gente queria para uma linguagem visual e de marca. E a gente também é muito apegado nisso, assim, tanto eu como a Joana, que é minha sócia, a gente gosta muito desse lado visual, do design, da comunicação. Então acaba que isso é um pouco natural, assim, nosso. Então, é isso que me chama a atenção, porque assim, o Brasil, né, ele praticamente foi estruturado em cima da exploração florestal madeireira. Enfim, o nome do país vem disso e tal, enfim, essa história, não precisa se aprofundar muito nisso. Mas o Brasil vem disso aí. E ainda assim, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de implementar o manejo florestal. Por 2 motivos. O primeiro é pela dificuldade em si do tradicionalismo, de como é feito. Ainda existem muitas pessoas que se recusam a implementar o manejo florestal. E daí a gente tem toda essa série de problemas que a gente tem hoje com o desmatamento. O outro ponto é a falta de conhecimento das pessoas em relação ao manejo florestal. E quando eu falo das pessoas, é das pessoas leigas, de forma geral, aquilo que a gente vê na televisão, né? E de se associar a madeireiro, a desmatador, a pessoa que trabalha com manejo florestal, destruir a floresta, enfim, tudo mais. Então, esse viés do produto florestal não madeireiro, ele é uma alternativa também para que a gente consiga mais um produto e que se explore, porque assim, o Brasil hoje, ainda que seja dessa forma, a maioria das exportações, do comércio de produtos florestais são madeireiros, né? Tipo assim, eu tenho uns dados aqui que eu coletei, que eu procurei rapidamente, eu encontrei dados de 2015. E em 2015, a produção florestal brasileira girou em torno de 18 bilhões de reais. Desses 18 bilhões,
1,5 bilhões que foi de origem vegetal e extrativista. Ou seja, é muito pouco. E é um potencial muito grande. E assim, a gente está falando de Amazônia, mas você tem extrativismo também em todas as regiões do Brasil. A gente tem a erva mate, a gente tem o pinhão aqui no sul, né? Agora eu tô em Curitiba, a gente vê muito disso. Né? Tem tipo assim, pequi. Então a gente tem uma série de possibilidades em todas as regiões do Brasil, né? Para quem não está na Amazônia, você pode pensar aí no Cerrado, pode pensar na Mata Atlântica, ainda é possível ainda. Então, em todas as regiões a gente tem potenciais, né, de produtos florestais não madeireiros e que não são explorados. Então, o legal da mandioca é isso. Estou aqui com a granola, né, de vocês, e como você falaste, né, a granola tem tudo quanto é lugar, está acostumado. Mas granola com a tapioca, com a castanha do Pará, com o cacau, né, com cupuaçu, com maru, tá tudo aqui, cara, isso aqui não tem, né? E o legal é isso também, aí puxando um pouco para a questão da mandioca, de se inserir, né, em todos os lugares. Isso aqui vende no mercado, eu tô em Curitiba e aqui eu consigo encontrar esse produto no supermercado facilmente, né, cara? Então a gente divulgar isso, tornar um produto acessível, o tucupi que tu falaste, né? Em Belém, para quem conhece, para quem tá acostumado, você não vai encontrar isso aqui numa feira, vai estar lá numa garrafa PET, uma garrafa de refrigerante, que a pessoa seca aquela garrafa de plástico, enche de tucupi, fecha a tampa, não tem rótulo. Quando tem um rótulo, é um papel A4 que a pessoa imprime e cola ali, né? Só para dizer quem foi que fez, e é isso. Então isso dificulta, é uma barreira muito grande, né, cara, para você inserir o produto para quem não está acostumado. Porque se a pessoa não está acostumada a comprar o tucupi dessa forma, ela não vai. A pessoa vem de São Paulo, por exemplo, e vai em Belém numa feira, ela não, acho que nem consegue levar, né? Porque o tucupi ele vai estourar, eu acho, com a pressão, né? Como é que, inclusive, essa parte tecnológica eu tenho uma curiosidade muito grande. Como é que vocês fazem? Porque eu vejo que essa garrafa é de vidro. Eu imagino que esse seja ela não é à toa de vidro, né? Isso é uma história legal que eu queria contar. O tucupi, ele é um produto de feira, quase um produto in natura. O que é o tucupi, para quem de repente está ouvindo a gente e não conhece? O tucupi é um caldo da mandioca fermentado. Fermentação é uma das principais formas de conservar alimentos antes, quando não existia geladeira, ou aqui na Amazônia não existia sal, por exemplo. É por isso que eu falei, na garrafa de plástico, eu já vi que o tucupi, se a gente deixar muito tempo na garrafa de plástico, vai acumulando aquele gás da fermentação e explode na cara da gente. Exatamente. E aí, a fermentação era uma técnica usada para conservar muitas coisas. Então, o tucupi era um caldo da mandioca fermentado que era usado como conservante, como amaciante de carne pelos povos indígenas da Amazônia. Tradicionalmente hoje, aqui no Pará, a maioria dos estados do norte do Brasil, a gente consome tucupi, que é o caldo da mandioca fermentado, já temperado, com normalmente chicória do Pará, alho, alfavaca e sal. E é um produto de feira. Então você encontra nas feiras em garrafas PET, e já que ele é fermentado, ele não aguenta muito tempo ali. Então você compra um produto que foi produzido há 1 dia, 2 dias, e você leva para sua casa e consome no mesmo dia ou no máximo na mesma semana, guardando na geladeira. Porque, assim como um iogurte, por exemplo, você não pode deixar um iogurte na mesa da sua sala, senão ele vai estourar, vai estragar. O tucupi é bem parecido. Então, essa fermentação era uma grande dificuldade que a gente tinha, porque existia uma possibilidade também de deixar fermentar até acabar o processo dele de fermentação, ou seja, até acabar todo o alimento que tinha ali para os micro-organismos, e aí ele ia estar, entre aspas, seguro. Mas nesse ponto ele ia estar ácido demais. Então, para quem vai comer, para um alimento, não ia estar mais gostoso. Sim. Então a gente tinha esse lance. Como é que a gente comercializava o tucupi, basicamente? A gente comercializava ele congelado. Porque eu não poderia comercializar numa garrafa PET da feira, porque eu não é um produto que eu vou vender para alguém que vai usar hoje ou daqui a poucos dias. A gente vendia, por exemplo, para um restaurante que ia usar aquele produto em 2, 3 meses e precisava conservar. E também não é um produto que eu vou consumir localmente. Então, a gente vendia congelado. Quando eu ia para Belém, ia trazer tucupi, eu tinha que fazer isso. Eu colocava em saco plástico, tipo esse saco de carne que a gente compra, amarrava, congelava, fazia umas pedrinhas e trazia congelado, né? Justamente por causa disso. Exatamente assim que a gente fazia. Exatamente assim que a gente fazia. Quando a gente tentava vender, por exemplo, esse produto no supermercado, era muito difícil. Tipo porque, um sacolé, cara, é bem difícil. A gente tinha um saco legalzinho, era um sacolé de tucupi, a gente tinha um saco bonitinho. Mas não deixava de ser um saco plástico, não deixava de ser um produto que ia ficar dentro de um freezer de uma geladeira. Sim. E era muito difícil controlar isso tudo. Aí, bom, a gente conseguiu, depois a gente estava fazendo uma pesquisa até super refinada para entender bem esse processo de fermentação, para controlar.
E depois a gente conseguiu encontrar um parceiro que nos trouxe uma solução razoavelmente mais acessível do que a que a gente estava vendo. Então a gente criou essa solução dentro do nosso processo de produção, mudamos a embalagem e fizemos o primeiro tucupi na história já feito, que tem 1 ano de validade, 100% natural, que não precisa estar refrigerado. Isso quer dizer que, por exemplo, ele pode estar aqui no escritório, tipo, numa prateleira, no teu escritório numa prateleira também, mas ele vai ficar numa prateleira do supermercado por 1 ano. Então eu consigo vender para qualquer lugar no Brasil. Para qualquer lugar no Brasil, o cara pode pegar um tucupi, botar na prateleira dele e vender. Antes, eu tinha que vender com uma cadeia logística refrigerada que é super complexa, eu tinha que cuidar muito bem da validade dele lá na loja, tinha que cuidar muito bem da exposição dele na loja, então era super difícil. E não podia, por exemplo, exportar muitas vezes, porque ficava muito mais caro fazer refrigerado. Então, por aí vai. E aí a gente conseguiu fazer isso. Então, isso realmente deu um salto. Inclusive, proporcionou uma outra coisa. A gente consegue hoje vender pela internet. Então, a gente consegue atender o Brasil inteiro. Se você está hoje, por exemplo, na região sul ou sudeste, você entra no nosso site agora, loja.maniocabrasil.com, compra um produto, você vai receber esse produto em no máximo 2 dias. Para quem é das regiões mais afastadas do Brasil, especialmente no norte, afastadas dos grandes centros, a gente sabe que o frete é mínimo 15 dias. E a gente conseguir entregar um tucupi do Brasil inteiro em tipo 2 dias, isso é muito realmente simbólico, assim. E não seria possível vender um produto pela internet desse se ele continuasse congelado, porque é muito difícil. É difícil você fazer um frete de caixas, imagina fazer um produto que vai para o seu João que pediu. Não, eu diria que é quase impossível. Da Bahia, pode dizer que ia ser impossível. Então isso deixou a gente muito feliz, foi uma inovação que a gente conseguiu fazer e é muito bacana ver um produto da Amazônia com essas facilidades, digamos assim. Pô, legal. Já que a gente está falando dos produtos, eu tenho alguns aqui para mostrar para a galera aqui. Eu queria mostrar, para quem está vendo esse vídeo, né, vai ficar mais fácil, mas para quem estiver só ouvindo o podcast, queria convidar vocês a entrarem lá no nosso canal no YouTube ou propriamente no site da Manioca, que lá vocês vão conseguir encontrar. E eu quero mostrar os produtos porque eu tava olhando aqui, cara, e eu vi um negócio que é o que eu quero te perguntar agora, mas antes a gente vai falar. Aqui tem um pacotinho de castanha do Pará, isso aqui vocês vendem também, sim, esse pacotinho. Então aqui tem a castanha, né? Isso aqui é do ouriço da castanha do Pará, dentro tem essa amêndoa, que é a semente da castanha. Tem também aqui nibs de cacau. Isso aqui eu não faço a mínima ideia. O que é nibs de cacau? O nibs de cacau, ele é nada mais que a semente do cacau um pouco antes de virar chocolate triturado. Então, normalmente você, para fazer chocolate, você pega a semente do cacau, seca, fermenta, seca. Daí você vai torrar ou deixar ela secando. E daí você começa a fazer alguns processos de moagem ali, vira a temperagem e tal, você põe no moinho e vira o chocolate. Você ativa, sei lá, os óleos do cacau e vai virar o chocolate. Então, antes de triturar, de deixar em pó para começar a moer e virar um chocolate, você tritura a semente e faz o nibs. Basicamente, você usa como se fosse um granulado. Então, vou te dar uma dica para você testar o produto. Faz um brigadeiro, um brigadeiro normal, de panela, sei lá, e põe por cima, como se fosse exatamente um confeito. É incrível porque é basicamente um cacau 100%, então é como se fosse, entre aspas, um chocolate 100%, que não é chocolate, é cacau. Sim. E fica maravilhoso. Então ele tem um sabor mais puro, um pouco mais forte, e é muito legal para contrastar com coisas doces. Então, por exemplo, um brigadeiro que é bem docinho com isso, fica maravilhoso, dá uma crocância, e é uma maneira de você consumir o cacau 100%. Olha só que legal, isso aí eu não... E aí o cumaru, que a galera florestal conhece muito, e você vende a semente do cumaru. Né? Para quem não sabe, dá para consumir a semente do cumaru. O cumaru é uma espécie madeireira, né? Uma madeira excelente para várias finalidades, mas que também tem a semente do cumaru. Então dá para associar, né, os dois mercados tranquilamente. Né? Claro que depois de cortar a árvore não vai dar mais. Mas enquanto ela está gerando a semente, você pode fazer essa extração, né? Em áreas, por exemplo, onde você não pode fazer o manejo florestal, você pode fazer a coleta das sementes, né? Então a semente do cumaru é assim. E aí isso aqui usa como? Então, esse é um dos produtos que tem maior potencial na Amazônia. Tem indústrias de cosméticos, assim, vou te dar um exemplo de uma única indústria, não vou falar o nome, mas uma única indústria de fora compra por ano 20 toneladas de cumaru. Cumaru é um negócio caro, cumaru é tipo R$100 e poucos o quilo. E assim, tem várias comprando. Então, cumaru é um dos grandes potenciais, assim, junto com a castanha e tal, desses potenciais que já estão acontecendo. Na alimentação, a semente ela é chamada muitas vezes de baunilha da Amazônia ou baunilha do Brasil. Quando os portugueses vieram para cá, começo do século XVII, eles eles tentaram primeiro plantar cana-de-açúcar aqui, né? Não deu certo, porque o nosso solo é relativamente pobre. Depois eles falaram, ok, não dá para plantar,
vamos ver o que essa floresta tem. Quem sabia o que tinha na floresta? Os indígenas. E aí começaram a fazer os aldeamentos religiosos e tal, enfim, catequizar os índios para botar eles como força de trabalho, porque eles já conheciam a floresta. E aí surgiu surgiram as famosas drogas do sertão, que eram especiarias coletadas na Amazônia e levadas para o mundo. Eles achavam que era o sertão, porque era para dentro do litoral da costa onde eles ficavam. E aí, enfim, começaram a levar, entre aspas, as drogas do sertão para o mundo. Cacau foi uma delas. Então, acho que o primeiro produto não madeireiro, florestal não madeireiro do Brasil foi o cacau. Que teve um boom enorme, que depois foi levado para a África, depois foi levado para a Bahia, mas é nativo da Amazônia. O primeiro grande produto exportado. Eu achava que era a seringa, né? A borracha da seringueira. Então, antes disso já... Não, a borracha veio depois. Já a borracha depois. Veio, tipo, século XVIII, metade do século XVIII para... já o Brasil já era bem depois, realmente. Não, metade do século XIX, 1800 e pouco. Começou. Já foi uma fase mais industrializada. 1912, mais ou menos. A borracha já usou muito a mão de obra, essa mão de obra formada desses indígenas, né? Aí acabam que foram se aculturando, né? Ou aculturados, melhor dizendo, porque foram forçados a se reproduzir, a ter filhos com portugueses, porque os portugueses queriam que os indígenas falassem a língua portuguesa para poder dominar, entre aspas, poder ter presença no território. E aí, boa parte dessa mão de obra formada, dessa miscigenação, foi utilizada na economia da borracha, que também é um produto florestal não madeireiro e que chegou a ser o segundo ou terceiro produto mais exportado do Brasil, perdendo para uma coisa como o café, por exemplo, que é enorme. Então, a gente sustentou a borracha do mundo por algum tempo. A gente depois perdeu quando os ingleses falaram... Belém do Pará chegou a concorrer para ser capital do Brasil, né? Na época que a capital era o Rio de Janeiro. Sim. Então ficava ali, porque Belém era, digamos que a capital econômica do Brasil, como se fosse São Paulo hoje. Belém, naquela época, onde todo mundo usava lamparina, tudo, Belém já tinha energia elétrica na rua. Era uma época importante, sim. Já era, tipo assim, que é a Belle Époque, né? Então foi um período de muito potencial econômico no Brasil e em Belém do Pará, justamente por causa da borracha da seringueira, né, cara? Um negócio que era exportado muito e gerou muito dinheiro para o Estado, né, por causa disso. Demais. Foi a seringueira que permitiu, por exemplo, que a gente tivesse pneu de carro, de bicicleta, que a gente começasse a fazer coisas desse tipo. E que perdeu, só um detalhe, que a gente está falando nesse assunto, porque a seringueira, o potencial da borracha no Brasil, se perdeu porque, claro, uma questão administrativa, mas também porque era uma questão totalmente extrativista, né? Então eles entravam realmente na floresta, iam atrás, e aí pegaram a seringa e levaram para Malásia, ou para Indonésia, não me lembro exatamente, e levaram para lá e plantaram em sequência, né? E aí praticamente derrubou toda a produção. Isso foi um dos motivos da queda da borracha. Mas vamos continuar falando mais algumas coisas, cara. Pra gente também... Desculpa, eu acabei me perdendo. Deixa eu só complementar do Kumaru, que eu acabei entrando no Kumaru. Pois é, porque eu queria justamente mostrar a geleia aqui também, que tem uma geleia de cacau com Kumaru. Pronto. Eu acho que aí nessa geleia tem duas coisas legais para mostrar. Então, eu estava falando que o Kumaru era uma das drogas do sertão, eu estava falando tudo isso porque nessa época os portugueses levaram para a Europa. E na França, ficou muito conhecido na gastronomia, lá eles chamam de fava tonka ou de tonka, e é usado como aromatizante, substituindo a baunilha, por exemplo. Então é por isso que muita gente chama o Kumaru de baunilha da Amazônia ou baunilha brasileira. É uma delícia, é um espetáculo, é realmente muito, muito gostoso. E é um dos produtos, na minha opinião, por isso com maior potencial na Amazônia. Aí eu convido as pessoas para fazerem uma experiência. Há muito pouco atrás, se escrevia Kumaru no Google, aparecia só madeira, piso, etc. Hoje você pode fazer isso, você vai ver que a maioria ainda é madeira, mas já começa a aparecer a semente. Eu acho que essa pesquisa do Google reflete um lado econômico, uma transição que está acontecendo. O Kumaru é uma das formas de você tirar proveito de uma floresta que tenha a variedade, a árvore Kumaru, por exemplo, sem olhar para aquilo apenas como um negócio, nossa, eu precisava derrubar, não vou derrubar porque não pode e vou ficar sem dinheiro. Na verdade, você tem muitas e muitas formas de utilizar a floresta, de se rentabilizar com isso, e sem exagero algum. Tem uma frase, eu não lembro bem de quem é, mas que diz assim: quando a gente descobrir o verdadeiro potencial do nosso solo, da nossa floresta, a humanidade ter levado o homem à Lua vai parecer uma brincadeira de criança.
Então, cara, tem coisas assim absurdas, tipo um fungo, que se você esticasse, um fungo coletado num pedaço do tamanho de uma colher de sopa, se você esticasse, daria dezenas de quilômetros, é só um dos exemplos do potencial da floresta. E o cumaru é um desses exemplos que hoje não é tão sofisticado, não precisa ser tão sofisticado assim como a história do fungo, mas que você pode fazer. E aí eu vou te convidar a fazer uma experiência, Lucas, que é a experiência do brigadeiro. No brigadeiro você vai fazer tudo. Então faz o brigadeiro. Na hora que você estiver fazendo o brigadeiro, pega uma semente, quebra no meio, assim na mão mesmo, ela é bem mole, quebra no meio, joga lá dentro do brigadeiro e continua fazendo o brigadeiro. Faz ali, coloca desde o começo. Quando você acabar de fazer o brigadeiro, tira os pedacinhos de semente, joga fora e você vai ver que ficou ali no brigadeiro o sabor do cumaru. Ou você pode fazer o seu brigadeiro e ralar o cumaru também, antes de comer, na hora de comer, como quiser. Na hora de fazer, enfim. Aí você faz isso, pega o brigadeiro, põe o cumaru, depois põe o ninho de cacau em cima. E essa geleia de cacau é um exemplo bacana. Por quê? Porque o cacau ficou conhecido por causa do chocolate, obviamente, né? Mas eu até digo que o cacau é minha fruta preferida. Porque bacuri não conta, que bacuri é outra fruta fora da curva na região. Mas o cacau, então, tirando a brincadeira, o cacau é minha segunda fruta preferida. É uma delícia. E as pessoas não sabem que o cacau muitas vezes não sabem que é uma fruta, e muitas vezes não sabem que tem uma polpa que é maravilhosa. Por isso a gente resolveu fazer uma geleia de cacau, para que as pessoas pudessem ter acesso à polpa. Então, essa geleia que é de cacau com cumaru, ela traz as duas coisas que são muito importantes, duas variedades são muito importantes para a Amazônia e que as pessoas pouco conhecem, que é o cacau como fruta, não só a semente para fazer chocolate, e também o cumaru, que é uma semente, uma amêndoa que é deliciosa e que serve para aromatizar como se fosse uma baunilha. E essa geleia é muito boa mesmo, de toda, porque a mandioca tem várias geleias, tem de açaí, né, tem de ventaperebá, enfim, são 9, né? Então tem muitas geleias, mas a minha favorita realmente é essa aqui de cacau com cumaru, isso aqui é muito bom. A minha também. E aí um negócio que eu queria falar contigo, também tem a questão do tucupi que eu quero entrar daqui a pouco, mas eu olhei aqui e vi que tem um QR Code aqui na embalagem e que faz parte daquele negócio do Origens Brasil, né? Um projeto muito bacana, a gente já falou sobre ele no Florestal Brasil, lá tem uma postagem sobre isso. Eu queria que tu explicasse, para quem não conhece, como funciona esse Origens Brasil e de onde vem essa matéria-prima, que eu acho que são dois assuntos que estão conectados, né? Queria que tu explicasse um pouco isso, porque a mandioca tem as suas áreas de produção ou não? Como é que funciona? Como é que vocês conseguem toda essa infinidade de produtos que vocês têm, a matéria-prima para produzir? Tá, beleza. Bom, a gente não tem terras produtivas, então, tipo assim, a gente não planta nada, não extrai nada das árvores, a gente não tem lá o nosso pedaço de terra que a gente vai coletar as frutas, não. Tudo a gente tem fornecimento. A gente sempre prefere que sejam pequenos produtores da agricultura familiar ou tradicional e que estejam relacionados com a floresta amazônica, ou seja, normalmente aquelas pessoas que vivem da floresta. E vivem da floresta naqueles núcleos familiares, sabe? Então não é também um cara que tem muita floresta, ele tira madeira, não é esse cara. Aquelas comunidades tradicionais ali que moram nas áreas de resex, né? Nas reservas extrativistas. Exatamente. São essas pessoas. Exatamente, perfeito. Então, normalmente a gente tem matéria-prima coletada dessas pessoas. Eles são nossos fornecedores, na grande maioria das vezes, comunidades. Hoje a gente tem impacto direto em 35 ou 39 famílias, varia um pouquinho, que nos fornecem matéria-prima da Amazônia, seja mandioca, seja cupuaçu, seja cacau, seja o cumaru, seja, sei lá, puxuri, seja jambu e por aí vai, várias matérias-primas que a gente usa. A gente ainda tem algumas frutas, por exemplo, que a gente não consegue comprar de comunidade, porque a gente não processa a fruta, então a gente precisa comprar já polpa congelada. E aí a gente muitas vezes precisa ter acesso a uma indústria. Em outros casos, de outras frutas, a gente já das próprias comunidades, com suas cooperativas e tal, a gente já consegue comprar tudo prontinho deles, tipo uma polpa congelada, por exemplo. Essa é sempre a nossa preferência, porque a gente acredita, a gente sabe disso, que incentivando uma economia para essas pessoas é uma maneira, de que elas se mantenham no trabalho que elas fazem, ou seja, mantenham a sua relação cultural, histórica, familiar com a floresta, aí é mais gente ocupando a floresta e dando valor para aquela floresta, porque terra vazia é um problema para a Amazônia de modo geral. E a gente também acha que é super importante a gente estimular a renda para essas pessoas, não só por elas ocuparem e terem um papel importante de proteção da floresta, mas também para gerar uma renda para uma base de cadeia produtiva na Amazônia. Então, existe um êxodo, vocês que lidam com a floresta devem perceber isso em algum momento, existe um êxodo rural muito grande, especialmente dos jovens, que olham para aquela atividade dos pais
assim como nós, que já crescemos no mundo urbano e tal, olham para aquela atividade e tem aquilo como meio antiquado, sabe? Como meio sem futuro. E se essa relação, se essa conexão com a floresta não fosse transformando também, aí é um ponto muito delicado, já deixo aqui dito. Mas, de alguma maneira, ela precisa se transformar também para que essas pessoas mais novas, especialmente, também se sintam atraídas por dar continuidade ao trabalho. Agregar valor, né? Exatamente. Então, bom, esse é o nosso trabalho. Assim, a gente basicamente compra e leva assistência técnica. A gente tem um programa, acho que não vai dar tempo de falar dele, mas a gente tem um programa que a gente criou para se relacionar com essas pessoas. Então, a gente tem um fornecimento vindo deles. Aí, bom, tu perguntaste como era a nossa produção. A gente, então, tem a nossa fábrica. A maioria dos produtos a gente fabrica dentro da nossa unidade. Então, alguns, como a farinha de Bragança ou a tapioca de americano, já vem pronto, porque são produtos com identificação geográfica, ou seja, eles são feitos daquela forma naquela região, e a gente respeita isso. Então a gente compra o produto pronto. Legal. E basicamente faz controle de qualidade, envasa, embala e comercializa e distribui. Mas a maior parte dos produtos, como o cupi, como as geleias, como os molhos e tal, são feitos na nossa fábrica e nesse caso a gente compra matéria-prima. Aí você estava falando agora do Origens Brasil, que é esse selo, esse QR Code que tem nessa embalagem. O Origens Brasil é um selo, ou melhor dizendo, é uma rede criada pelo Imaflora, que eu não sei se eu estou enganado, mas acho que eles são os maiores certificadores de FSC no Brasil. Então é uma ONG, uma instituição terceiro setor que já acho que é um dos maiores, se não for o maior, pelo menos na Amazônia é o maior. Pronto, e aí o Imaflora, no intuito de proteger a floresta, percebeu, assim como nós e como muita gente está trabalhando na Amazônia, que é preciso estimular uma economia da floresta em pé. Ou seja, uma coisa que que é capaz de conduzir a vida, ou melhor, que é capaz de suprir a vida das pessoas. Vamos pensar dessa forma, não falar da economia só do dinheiro, mas a economia como um negócio que é capaz de sustentar a vida das pessoas e que não precisa desmatar uma área para plantar outra coisa e também não precisa cortar para vender madeira. E aí, vendo isso, eles criaram essa rede chamada Origem Brasil. O que é a Origem Brasil? O Origem Brasil ele conecta empresas como a Manioc, como outras, tipo a Vic Bold, que é uma das maiores fabricantes de pães do Brasil, a Mercur, que faz borracha, aquela borracha apaga lápis, a Osklin, que é uma indústria de moda, marca de moda, todos têm o selo Origem Brasil. Então, a Origem conecta marcas como nós, como essas, a uma cadeia produtiva ligada a um território protegido. Por exemplo, o território do Xingu é uma área, uma reserva protegida, um território indígena, e que você não pode, obviamente, desmatar ali, mesmo que fosse emanecer, não pode, de forma alguma, tirar qualquer cobertura florestal dali. Isso não significa que ali não tenha uma riqueza sendo gerada, frutos e frutas e raízes, etc., sendo gerada pelas árvores que estão ali, como é o exemplo do cumaru. Então, o Origens fala, ok, então eu vou ajudar a viabilizar essa cadeia que sai de um território protegido, chega como matéria-prima para uma empresa como a Manioc, como a Vic Bold, como a Osklin, mas eu preciso informar as pessoas de como isso é feito. Então, eles criaram esse selo no qual você pode passar seu celular, lê o QR Code e você é transmitido para uma página onde tem a cara do produtor. Tem a foto, né? Exato, isso que eu ia falar. Vocês queriam que eu tivesse a foto do produtor, da pessoa que fez a... Exatamente. Tem a foto tem a demarcação do local onde foi feito, a informação do território. Mostra, por exemplo, coisas que às vezes são curiosas para o público também, tipo, como é que é o fruto do cumaru? Como é o ouriço do cumaru? Porque vem a semente, né? E o que tem em volta? Como é a árvore? Isso tudo o Origem Brasil mostra. Então, para tentar resumir e deixar mais claro ainda, o Origem Brasil basicamente é uma solução de rastreabilidade. Então, com os produtos que tem Origem Brasil, você consegue saber que aquele produto, a matéria-prima daquele produto veio de um território protegido, que continua protegido e que você pode saber de onde veio, o que envolveu, as quantidades, às vezes, que as empresas compram, você consegue saber. Então, essa é a Origem Brasil. A gente executa esse trabalho não só, nesse caso, com a solução do Origem, mas muitas vezes com as nossas próprias soluções, em territórios em que o Origens, por exemplo, não atua. O Origens é focado em território indígena, então outros territórios e tal, por exemplo, próximo a Belém, eles não atuam e a gente atua com as nossas próprias ferramentas, dando rastreabilidade, etc. E eu acho bem legal, cara, que a Manioca justamente mostra isso e o intuito desse episódio aqui era justamente abrir os olhos das pessoas. Se você gosta do açaí, da cadeia produtiva do açaí, pensa num produto não necessariamente só do açaí in natura, né? E aí o máximo que a gente fala de produção de açaí, a pessoa pensa, vou botar o açaí e vou misturar com granola, banana e morango. Enfim, pensa numa outra coisa que você possa fazer, sabe? E desenvolver tecnologias em relação a isso. Eu acho que a gente tem todo um mercado aí
esses exemplos que todos que a gente falou, né, de como industrializar um produto, e às vezes você não precisa ter um super maquinário, um super equipamento para industrializar um produto. A nossa cozinha é super... parece uma cozinha industrial de restaurante, assim, Então você não precisa, né, cara, tem um investimento, e às vezes nem é um investimento tão alto, né, soluções tecnológicas como essa do Imaflora do Origem Brasil, que é uma solução tecnológica para um problema que é gerado, né, para agregar mais valor ainda à cadeia produtiva. Então é isso que esse foi o intuito desse programa aqui. A gente tinha muita coisa ainda para falar, mas o tempo é curto, né, e é isso, esse ficou o recado. Pensem aí, não só os produtos da Amazônia, mas das outras regiões. A gente falou muito da Amazônia, que a Manioca tem expertise disso aí, mas enfim, a gente tem produtos do Cerrado, da região sudeste, centro-oeste, que também podem desenvolver exatamente esse mesmo tipo de tecnologia. Todos os links das coisas que a gente falou aqui, eventualmente alguma fonte, alguma coisa, eu vou deixar na postagem, né? Quem quiser ir lá e conferir os links pode ver, inclusive do site da Manioca, e fica à vontade para dar o teu recado final aí para a galera. Maravilha, eu queria em primeiro lugar agradecer mais uma vez, obrigado Lucas pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado pelo interesse no nosso trabalho. Acho que como recado, assim, eu só deixo a informação, na verdade o comentário e o estímulo para as pessoas de que a gente está com o maior potencial que existe no mundo hoje, que é a Amazônia, o maior potencial ainda não descoberto, assim, em larga escala. Então, eu diria para que todo mundo olhasse para cá com carinho, com atenção, com inteligência, com pesquisa, com inovação, porque aqui tem muitas oportunidades. O que é importante para a gente no meio disso tudo? É que a gente, primeiro, proteja a floresta, porque é o maior patrimônio que o Brasil tem, sem sombra de dúvida, diria um dos maiores do mundo. Em segundo lugar, proteger quem vive dentro da floresta. A gente muitas vezes fala de floresta e esquece que dentro dela tem muitas pessoas. Esquece, inclusive, que a floresta foi formada por essas pessoas. Tem vários relatos mostrando, por exemplo, que os açaís que a gente tem aqui na região das Várzeas de Belém, eles foram plantados ali, domesticados ali. O cacau foi domesticado, a mandioca foi domesticada na Amazônia. Então, essa floresta ela não está aqui do nada, ela está aqui pela interação da natureza com as pessoas, então é importante a gente preservar essa interação. Então, olhar para os povos tradicionais e não ver como uma dificuldade, ver isso como uma oportunidade, e especialmente como um direito que precisa ser preservado para todo mundo que enfim, tem a sua história aqui como os povos tradicionais têm. E isso é importante para a gente. Segundo lugar, a gente é até menos purista com a história do açaí e tal. Pra gente, tudo bem, cara, pode misturar. A gente tá mais preocupado aqui com a Amazônia. Eu, particularmente, acho uma delícia, cara. Açaí com leite em pó e leite condensado, porra, fica sensacional, cara. Você não entende. Eu acho horrível, mas, cara, adoro, cara. Eu sempre lembro do exemplo aqui de Belém. Belém a gente faz uma pizza de camarão com jambu. Eu acho que se um italiano ver isso, ele vai ter um certo pânico. Pô, mas é uma delícia. Pra gente, eu acho uma delícia. E pra gente, eu já comi pizza com camarão e jambu, é sensacional, cara. E queijo ainda. Cara, a gente frita o sushi, a gente põe cream cheese no sushi, a gente fez sushi, sei lá, tem sushi de açaí. Sim. Cara, então a gente também faz uma baita de uma bagunça com os outros alimentos do mundo. Pra gente tudo bem, sabe, as pessoas querendo experimentar, criar coisas novas com os nossos alimentos da Amazônia. Cara, tudo bem, super tudo bem. Eu não gosto, mas é o meu paladar e o meu paladar não importa pra ti, o que importa é o teu paladar. Sim. Então, pra gente tá tudo bem, desde que a gente, que eu digo assim, a Amazônia, especialmente o Brasil, que a gente esteja envolvido nisso. O que eu não acho tão legal é, tipo, sei lá, a gente começar a ver a galera de fora tirando proveito de uma coisa que é nossa, não necessariamente por quem tá tirando proveito, mas pela gente, porque a gente não se tocou ainda e não aprendeu ainda a tirar proveito disso. E isso é muito importante. Então, acho que esse é o meu recado final, assim. Olhem para a Amazônia, invistam na Amazônia, invistam seu tempo, pesquisa, inovação na Amazônia, que aqui tem a maior oportunidade que qualquer pessoa pode encontrar no Brasil, sem dúvida vai estar na Amazônia. Então, enfim, aproveitem essa oportunidade. A gente está super à disposição para trocar ideia. Quem quiser achar nossos produtos, entra no Instagram, que é o mais fácil. O Instagram é Manioca Brasil. E se quiserem também, a gente está super à vontade para trocar mais ideia em outros momentos, pelo Instagram, como vocês quiserem. É isso aí. Então, sigam lá a Manioca. Sigam também o Florestal Brasil, tem nosso canal no YouTube, Florestal _ Brasil, tem Facebook, Instagram também, Florestal _ Brasil. Se inscrevam aqui no podcast para vocês receberem sempre que a gente postar um episódio novo, vocês vão receber a notificação. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, Paulo, e até a próxima, galera. Valeu!